Boa noite, professor Fernando. Boa noite, Ângela. Que Então, alegria estar aqui. É uma grande honra ter o professor Fernando Capovilla, diretor científico da Associação Brasileira de Dislexia, aqui com a gente. O professor Fernando é meu amigo há mais de 30 anos. E nos últimos 2 anos, a gente tem feito pesquisas com crianças, adolescentes e adultos disléxicos, avaliados na Associação Brasileira de Dislexia. E o professor Fernando está aqui com a gente, porque assim, nós estamos comemorando a Semana Mundial da Dislexia, que será realizada de 4 a 11 de outubro. O dia mesmo da dislexia é 8 de outubro. Então, todas as associações do mundo inteiro estão realizando ações para comemorar. E o professor Fernando é uma delas, junto com a Associação Brasileira de Dislexia. Então, olha, go Red! Então, professor Fernando, go Red! Gostaria que você se apresentasse, depois eu vou me apresentar, e depois a gente começa a conversar. Tá bom, Ângela, de novo. É uma alegria estar aqui com você. É uma satisfação sempre enorme podermos nos encontrar. Não é, senhora presidente da Associação Brasileira de Dislexia, que dedica sua vida a essa nobre associação, né, que tão grande contribuição tem feito para o Brasil. É uma honra poder contribuir. Muito obrigado por ter me dado a oportunidade de me juntar a toda a grande equipe que está comemorando o Dia da Dislexia. Você não vai se apresentar? Eu sou o Fernando Capovilla, sou professor titular de Psicologia Experimental da USP, né? Sou PhD em Neurociência Cognitiva. Eu sou livre-docente nessa área também, né? E eu trabalho há 32 anos na USP e há 35 já na universidade pública, né? Conduzindo pesquisas sobre distúrbios de linguagem, oral, escrita de sinais e desenvolvimento da linguagem oral, escrita de sinais. E nós fazemos mapeamento da língua portuguesa, mapeamento da língua de sinais brasileira, recebida por audição, visão e tato, o português, recebido por visão e tato, a Libras, né? E nós temos feito extraordinário progresso. É uma área extremamente gratificante, já geramos 50 teses e dissertações a respeito, né? 81 livros e edições desses livros, né? Que têm sido muito bem aceitos pelos colegas, né? Nossa alegria é ajudar, né? A nossa satisfação é fazer ponte, né? Cavar túnel, né? Encontrar as pessoas, permitir que elas se encontrem no meio do caminho, compartilhem experiências, informações, né? Nós estamos aqui para ajudar. Então, de novo, muito obrigado, uma honra pelo convite, senhora presidente. Eu sou Ângela Nico, fonoaudióloga, psicopedagoga clínica. Estou há 33 anos na Associação Brasileira de Dislexia. Eu faço parte da equipe multidisciplinar de avaliação e intervenção. E agora tenho a honra de fazer pesquisas com o professor Fernando, USP ABD. E nesse momento estou presidente, mas assim, que nem o Fernando falou, o que importa é a nossa missão, é ajudar desde as criancinhas de risco até crianças, adolescentes e adultos. Então, professor Fernando, eu gostaria que você me falasse o que você considera mais importante no trabalho que você realiza. O mais importante nesse trabalho de avaliação, de desenvolvimento de estudos de linguagem oral e escrita de sinais, o que nós temos feito, do meu ponto de vista, é o mapeamento da língua portuguesa, recebida por audição, visão e tato,
e o mapeamento da língua de sinais brasileira, recebida por visão e por tato. Não se estuda desenvolvimento da linguagem, senão se tiver mapeado antes a língua. Por quê? A linguagem é a representação cognitivo-comportamental da língua. E a linguagem se desenvolve à medida que ela mapeia as propriedades da língua em todas as suas esferas, como, por exemplo, a fonologia, a fonética, a ortografia, a semântica, a sintaxe, né, e assim por diante. Então, nós mapeamos o português de uma forma tão precisa, com 14,4 milhões de relações entre unidades da fala e unidades de escrita, que nós temos condições hoje de construir uma nova ciência da paralexia e da paragrafia, ou seja, de erros de leitura e de erros de escrita. Nós temos uma ciência precisa hoje, né? Tecnológica, avançada, e que permite unificar todos os pesquisadores em torno do mesmo sistema. Um sistema matricial que cruza as modalidades motoras de fala, escrita e sinal, com as modalidades sensoriais, ou seja, a fala recebida por audição, por visão, por tato, a escrita recebida por visão e tato, braille, e a língua de sinais recebida por visão e tato. Né? Nós construímos um sistema tão compreensivo, tão exato, tão preciso, uma nova taxonomia, uma nova nomenclatura, e um sistema de variáveis completamente sofisticado que permite usar as estatísticas mais avançadas. Veja, quando eu comecei, Ângela, né, começamos assim no Brasil, aproximadamente na mesma data, né? Final dos anos 80, né? 88, 89. E quando eu voltei dos Estados Unidos e comecei a lidar com leitura escrita, né? O que alguns colegas me disseram foi: uau, que poder estatístico, né? Vocês têm para fazer análise de leitura escrita. Só tem um problema. Não dá para usar modelos randômicos. Por quê? Porque as palavras não dá para generalizar de um conjunto de palavras para outro conjunto. Por isso nós temos listas estanques. E o que eu ouvi foi: Capovilla, isso é maravilhoso. Poderio estatístico é maravilhoso. Só que tem uma coisa: as palavras são coisas. Capovilla, você não sabe o que tem dentro das palavras, né? Então, assim, não dá para generalizar de um conjunto de palavras para outro, né? E aí eu disse: uau, mas se não der para generalizar, então nós temos que nos ater a estatísticas muito primitivas e não possibilitam controlar fontes de invalidade, né? Que ameaçam, que contaminam os estudos. E o poder de generalização é muito baixo, né? Não vou usar estatística não paramétrica como Q quadrado. Não vou usar contagem de cabeças, não vou usar a nova não paramétrica. Não dá, eu preciso controlar. A maior parte dos fenômenos envolve interações complexas e eu preciso controlar covariantes. Então, eu tenho que usar a nova, IANCOVA, que é análise multivariada. Vou dar um exemplo. Nós não analisamos, Ângela, como você sabe tão bem, nós não analisamos leitura e escrita, habilidade de leitura e escrita, sem ter antes analisado como covariante a inteligência de uma criança. Porque ela pode ter um mau desempenho por um problema de abstração, e não por um problema específico de linguagem. Então, você tem que levar a inteligência da criança como covariante nas análises. Isso é a tradição universal. E se eu não puder usar o material de leitura como covariante nas análises de lesão cerebral, por exemplo, eu estou perdido, né? Então, como é que eu posso analisar anomia se eu não souber
o grau de nomeabilidade concordante, ou seja, de univocidade das figuras. Eu não posso estudar dislexia se eu não sei o grau de decifrabilidade das palavras. E não posso estudar desortografia se eu não sei o grau de cifrabilidade das palavras. Ou seja, eu tenho que mapear a língua antes de poder estudar a linguagem. Porque eu estudo linguagem sempre me remetendo à língua. Né? E aí, assim, essa interação, eu tenho muito respeito pelos meus interlocutores, né? Todos eles. E quando me fazem uma pergunta, isso frequentemente orienta as minhas pesquisas durante décadas, né? Por exemplo, João Batista Oliveira chegou para mim e disse: com que figuras você começa? Que figuras você usa para alfabetizar? Ah, que palavras você usa para alfabetizar? Como é que você mede quão fácil é de ler e escrever essas palavras? Olha, perguntas maravilhosas. Aí eu falei, e com que relações você começa? Falei, olha, João Batista, nós salvamos a Amazônia, estava em chamas. Ou seja, nós varremos a literatura internacional, adaptamos o método fônico à língua portuguesa, testamos, comprovamos que funciona, né? Funciona maravilhosamente bem, resgatamos dezenas de milhões de crianças ao longo desses anos. Agora, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos compreender uma série de relações que estão lá por trás, e que a gente não consegue ainda saber o que está envolvido. Mas eu prometo que nós vamos resolver isso. Então, o que eu falei para ele? Nós usamos as figuras do nosso dicionário de Libras. Por quê? Porque elas estavam disponíveis, e são fáceis de produzir, são desenhos de linha. Não custa para a editora produzir isso. Agora, o que nós fizemos? Estudamos a nomeabilidade concordante de 14 mil figuras. Então, a gente apresentava para universitários o que é isso. O que essa figura representa? Por exemplo, a gente tem que representar incógnito ou anônimo. E a gente representou como? Como uma pessoa com uma brown bag, com um saquinho de pão na cabeça, com 2 furinhos, e com um casaco tipo detetive, né? Com as abas levantadas, né? Incógnito. Ou seja, tudo que a gente precisava representar para o surdo entender o significado dos novos sinais que ele iria entender, nós representamos por meio de figuras. Então, e depois nós descobrimos que essas figuras são passíveis de nomeação concordante. Se as pessoas olham e falam incógnita, né? Invisível, coacervado, aminoácido, né? Molécula, partícula, bactéria, vírus, né? Pithecanthropus erectus, né? Tiranossauro rex, a gente foi sextante, astrolábio, sistema solar. Imagine todos os conceitos: azar, sorte, simpatia, antipatia, entusiasmo, solidariedade. A gente tem que representar tudo isso. E será que a representação está boa? Né? Ora, a gente apresenta as figuras para o universitário e pede para ele escrever o que é. Eles escreveram, pegamos apenas as figuras que tiveram 70% de concordância, jogamos fora as outras. E aplicamos essas figuras unívocas, ou seja, que evocam uma única voz, em 70% dos testados, e aplicamos no ensino médio. Fizemos a mesma 70% de nomeabilidade concordante, selecionamos essas figuras, aplicamos no segundo ciclo do ensino fundamental. Fizemos a mesma coisa no primeiro ciclo do ensino fundamental. Aí, fomos apresentando para crianças de 6 e separando 70%. Depois, a 70% melhores para 5, 70% melhores para 4 anos de idade, 70% melhores para 3 anos de idade, 70% melhores para 2 anos de idade. E a gente tinha o bebê sentado do nosso lado e perguntava: o que é isso? Au, au, miau, miau, bola, menino. Né? Como quer que a criança nomeasse a figura, a gente usava. Então, graças a isso, a gente fez um teste de nomeabilidade, ou seja, de vocabulário expressivo, e um teste de vocabulário receptivo, que são muito melhores que o Peabody Picture Vocabulary Test, que nós normatizamos, e que pode avaliar, nós normatizamos esses testes para 18 meses de idade.
de 18 meses a 6 anos de idade. Ou seja, a gente chegou, com base numa obsessividade, a instrumentos absolutamente precisos, válidos, sensíveis, né? Que avaliam das idades mais remotas. Então, só para dizer que a gente fez o trabalho com a figura, a gente fez o mesmo trabalho com as palavras, a gente fez os mesmos trabalhos com a língua de sinais, a gente fez o mesmo trabalho com as palavras lidas orofacialmente, por visão e por tato, por surdos e por surdos cegos, e a gente fez a mesma coisa com surdos que enxergam, né? Surdos videntes e surdos cegos. Ou seja, a gente cobriu, mapeou todas as figuras, todas as palavras da língua portuguesa que nós conseguimos pôr as nossas mãos. Foram 60 mil transcrições em alfabeto fonético internacional e nós descobrimos o grau de cifrabilidade de qualquer palavra, legibilidade orofacial de qualquer palavra. Quando a pessoa erra, a gente sabe exatamente qual é que ela vai colocar no lugar. Ou seja, qual é o grafema intruso numa escrita sobre ditado, então é uma ciência das paragrafias, né? Lexicais, e os erros na leitura em voz alta de qualquer palavra escrita, né? E então é a ciência das paralexias. E a gente fez isso com surdos, com cegos, com videntes, com ouvintes, com paralisados. Ou seja, nós temos hoje uma ciência extremamente sólida. Por quê? Porque gente muito brilhante, muito inteligente, fez as perguntas certinhas, provocadoras. E a gente não pode ver uma boa provocação inteligente que a gente aprecia como um bom vinho, né? Um bom alimento, uma boa fruta, um bom doce, crème brûlée, né? A gente aprecia isso e, em homenagem a essa pessoa, a gente dedica 30 anos da nossa vida, da pesquisa, para resolver a pergunta inspirada que essas pessoas nos fizeram, né? Eu acho que assim, o segredo é a gente se cercar de pessoas brilhantes, boas, interessadas, genuínas, autênticas, que querem ajudar a criança e que, por isso, fazem as perguntas críticas. Não as que a gente gostaria de ouvir, mas as perguntas que têm que ser feitas. E a gente, sabendo disso, vai caçar as respostas, né? Então, eu sou um caçador de respostas para perguntas inspiradas, né? Por favor, você ia fazer perguntas. Queria falar que, assim, a gente sabe que a dislexia é genética e hereditária. Então, muitos pais que a gente já atendeu, já avaliou, estão nos procurando com as crianças bem pequenas, né? Ótimo. Então, esse teu teste é maravilhoso, porque a gente não vai falar em dislexia ainda antes desse processo de alfabetização, mas a gente já percebe a nomeação dessas figuras, que ele já tem a dificuldade, que são as disnomias. Então, assim, é muito importante a gente começar com as crianças pequenininhas, né? Começar essa intervenção para depois de 2 anos do processo de alfabetização eles voltarem, mas assim, aí o profissional que trabalhou com eles, normalmente os pequenininhos é a fonoaudióloga, já vai melhorar muito essa consciência fonológica, essa memória que a gente sabe que é bem prejudicada nos disléxicos, né? Então, por isso da importância de você fazer essas pesquisas e fazer esses testes, são muito importantes para a gente. Exato. Nós fazemos, né? Porque nós somos colaboradores, por exemplo, no teste de sensibilidade à tonicidade prosódica, né? É um dos testes que nós elaboramos juntos, né? E que nós estamos trabalhando. O disléxico tem o quê? Baixa discriminação fonêmica, baixa velocidade de processamento fonológico, baixa memória de trabalho fonológico, baixo a memory span, né? Ou seja, amplitude da memória, né? De curto prazo. O disléxico tem baixa nomeação serial rápida, né? Ou seja, ela é lenta e pobre, né? De itens como animais, cores e assim por diante, né? O disléxico tem baixa consciência fonológica, baixa habilidade de leitura facial, baixa sensibilidade prosódica. Então, ele não sabe qual a sílaba tônica das palavras, né? Então, a gente diz assim, ó, mar,
clínico tem uma tendência a responder que a sílaba forte é a última. Ou seja, ele tende a acertar os casos em que as palavras são oxítonas, né? O nosso teste apresenta 30% de palavras oxítonas, 30% de palavras, 33, né? De palavras paroxítonas, 33% de palavras proparoxítonas, né? E ele pergunta, né, nós perguntamos qual é a sílaba forte. Se é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Ou seja, se é oxítona, paroxítona, proparoxítona, né? O objetivo é identificar se na língua portuguesa ocorre a mesma coisa que foi documentada na língua inglesa, francesa, espanhola e assim por diante, que é uma baixa sensibilidade prosódica às palavras. E, de fato, ali está, né, no disléxico. E em que implica essa baixa sensibilidade prosódica? Implica na falta de escolha das unidades corretas, né? A pobre escolha. Por exemplo, né, as pessoas, de forma geral, qual é o erro mais comum, mais frequente ao escrever família? É escrever a palavra com LH. Né? E não acentuá-la, óbvio, porque ela seria uma paroxítona. Uhum. Agora, quando nós, professores e clínicos, pedimos para a criança observar e assim fazemos. Família. Quantos pedaços tem? Facilmente contarão 4. Qual é a sílaba forte, novamente? Família. Né? Eles verão que a sílaba forte é aquela em que eu dedico mais tempo, né? E produzo uma maior energia vocálica, né? Que é visível e audível. Ou seja, eu abro mais a minha boca família. E eu despendo mais tempo e, em decibéis, a intensidade sonora é maior da sílaba tônica. Isso facilita, né? Ou seja, facilita. Olha que interessante. Então, só concluindo, para a criança comum, né? Para a criança neurotípica, né? Uma das maneiras de você ensinar isso é precisamente essa, né? Você faz uso da gestualidade, mímica, pantomima, do uso inteligente da temporalidade, né? E da intensidade da energia contígua à gestualidade, como forma de ensinar a criança quantos segmentos tem, de ensinar a regra de que a maior parte das palavras da língua portuguesa é paroxítona e não acentuada. As paroxítonas normalmente não são acentuadas. Depois você vai aprender as exceções, né? Então, a criança escolhe a unidade correta, que não é LH, mas LIA, auxiliada pelo comportamento do professor e do terapeuta, né? Essas pessoas que dizem não existe uma forma certa de falar, todas as formas são certas, né? Essas pessoas, elas jogam pelo politicamente correto sem qualquer atenção à dificuldade da criança. Porque existe, sim, uma forma melhor para falar, que é aquela em que a criança comete menos erro, né? E nós, professores, nós clínicos, manipulamos o nosso comportamento por amor, por consideração, por profissionalismo, por atenção à criança. Nós fazemos a forma como é melhor para a criança. Por isso que nós escandimos e por isso que nós pronunciamos claramente com mais intensidade e sílaba tônica. A criança aprende essa regra de que, se for proparoxítona, é acentuada, sempre. Se for paroxítona, normalmente não é, a menos que terminada em O e U. I e U, né? Palavras com sílaba simples e U são oxitonizadas. Como, por exemplo, peri, saci, rubi, pequi, pacu, jacu, não é? São palavras com sílaba simples, terminada em I ou U, que
Se não forem acentuadas, então serão, acentuadas do ponto de vista gráfico, então serão pronunciadas como oxítonas, né? Então, assim, eu pergunto sempre, eu brinco com as pessoas, elas quase sempre erram, e eu pergunto, biquíni tem acento, sim ou não? E elas tendem a responder que não, né? E aí, quando elas se lembram da regra de que palavras não acentuadas, terminadas em i, são oxítonas, como peri, saci, rubi, elas percebem que se biquíni não tivesse acento, ele seria pronunciado como biquini. Então, elas percebem que existem casos em que as palavras paroxítonas são acentuadas. Por exemplo, hífen, né? Biquíni, né? Por exemplo, a cor caqui. Caqui tem acento, caqui não tem, né? Então, ou seja, existem palavras que são paroxítonas e que levam acentos gráficos. E você só apreende isso, só consegue escrever corretamente se você assimilar a regra ortográfica. E você só consegue assimilar a regra ortográfica se você for sensível à tonicidade diferencial, né? Prosódica da sílaba, né? Por isso que é muito importante. Então, no panteão de dificuldades do disléxico, né? Nós estamos cobrindo uma a uma, não é, querida? Todas elas com o objetivo de caracterizar qual o desempenho neurotípico e comparar com o desempenho, né, disléxico, com vistas a perceber como é que nós podemos prevenir por meio do método fônico na mais tenra idade, 2, 3 aninhos, a gente começa com muitas brincadeiras, de estimulação, né, de compreensão da fala, de produção da fala, de sensibilidade a rimas, né, de nomeação rápida, serial, de marcação temporal, né, dos pedacinhos das palavras, nos jogos do percurso. Porque, só para encerrar isso que é muito importante, existe o conceito de consciência incorporada, embodied awareness, né? Essa consciência incorporada ela se refere ao fato de que o nosso corpo sabe aquilo que nós acreditamos que não sabemos. Por exemplo, eu não consigo identificar a sílaba tônica, mas se eu for chamado a saltar, né, marcar com o meu pé as sílabas das palavras, né, segmentá-las durante uma dança, uma música, eu vou pisar mais forte na tônica. E aí eu vou perceber pelo meu próprio comportamento que eu sou sensível, sim, né? E que o meu problema é de memória, não é que eu não percebo a sílaba tônica. Eu percebo, só que ela desaparece do meu armazenador fonológico passivo, porque eu não consigo refrescar, porque o que o disléxico tem é uma lesão na alça que conecta o processo de controle articulatório ao armazenador fonológico passivo. Então, nós todos ouvimos, repetimos e assim refrescamos. Ouvimos, repetimos e assim refrescamos. Então, eu te dou sílabas sem sentido, sequência, né? Ou números, ou nomes de objetos, de animais, de cores. Eu vou dizendo um por segundo. E o primeiro você repete e refresca. Dou o segundo. Você repete primeiro, segundo e refresca. Terceiro, você repete primeiro, segundo, terceiro e refresca. Chega uma hora que eu te dou mais elementos do que você consegue repetir no espaço de 1 minuto. E aí você vai se lembrar melhor os primeiros, porque você ensaiou mais. Isso é chamado de reverberação fonoarticulatória, e por isso que você obtém um efeito de primazia na curva de posição serial. Os primeiros são mais bem lembrados que os do meio, e os últimos são mais bem lembrados que são mais recentes. Essa curva de posição serial. Então, no caso do disléxico, existe um achatamento no início da curva, ou seja, não é assim em é uma curva achatada que sobe no final. Ou seja, ele não tem efeito de primazia porque tem problema com a memória de trabalho fonológico. Por quê? Porque ele até repete o que ele ouviu, desde que o que ele tem ouvido foi ouvido a 2, 3 segundos, mas essa repetição não refresca. Ou seja, ele tem um problema na alça inferior que conecta o armazenador fonológico passivo, o processo de controle articulatório tem tacto nele. Está lesado, vai fazer função. Nele tem tacto. Mas, quando ele repete, não refresca, por causa da lesão na alça inferior. Então, ele não reverbera, não reverberando, ele não lembra do que ele ouviu, não lembrando do que ele ouviu, ele se atém à última sílaba que é feita em primazia.
ele perde, né, de recência. Ele perde a primazia, ou seja, ele não memoriza mais os primeiros que os últimos. Então, a curva dele é assim e sobe no final, porque esse é o efeito da memória sensorial, não é memória de curto prazo. Então, o que o disléxico tem é a tendência dele de responder pela a sílaba tônica, a última, é reflexo da baixa capacidade, né, de memória dele, da baixa amplitude de memória, e foi exatamente os dados que você obteve, né, que é a presidente da BD que coleta dados com seus pacientes, né, que é investigador ao mesmo tempo. Ou seja, o cargo para você não é burocrático. Você faz o que faz por completo, apaixonado, desvelado amor, né? Depois de 32 anos gestando esse bebê, que é a bebê, né? Então, né, eu só dizendo então que nós descobrimos isso, né, juntos, e é uma alegria, né, poder colaborar, porque agora a gente sabe que esse problema de baixa sensibilidade prosódica, em verdade, reflete um problema de memória, de consolidação, não, né, de reverberação devido a um problema na alça inferior que conecta o processo de controle exploratório, que permite ele repetir aquele outro, com o armazenador fonológico passivo, né, a Resvernic, que, em verdade, simplesmente deveria ser refrescada a cada 3 segundos, se não for refrescada, ocorre o esvanecimento, a perda de informação na memória sensorial equótica. Então, só descrevendo os mecanismos, né, que nos possibilitam compreender como é que a mente do disléxico, né, e como é que nós podemos ajudá-lo, né? Então, a palavra que você falou, por exemplo, eles não conseguem perceber a tonicidade de comeram e comerão. Então, comeram, sempre eles colocam o acento, eles falam que tem acento, né? Então, é isso tudo que você explicou, né? Por tudo isso que você As explicou. próprias crianças neurotípicas podem fazer isso, mas se o professor, a professora, né? Aqui tem muitos professores nos ouvindo nesse momento, não só clínicos, como também professoras. Se elas puderem se lembrar da importância de expandir, né, claramente os sons, né, e de pronunciar de uma tal forma a tornar vívida, né, a fala, né, com gestualidade, as crianças compreenderão, né? Comerão, né? Comeram, comeram. Então, para baixo passado, para cima o futuro. Comerão, né? Tonicidade forte, oxítona na última sílaba, né? Comeram, comerão, ou seja, a tonicidade é na segunda, na penúltima sílaba, portanto é paroxítona. Portanto, o forte é segunda e por isso que o movimento vai para baixo, porque a força em decibéis da fala e a movimentação da boca são mais discretos nos pós-tônicos. A gente diz menino, menino. Então, o O soa como o U e ele é pronunciado mais fracamente. Isso é visível, isso é audível, né? Então, a importância da gente não cair nessa bobagem de dizer que qualquer jeito de falar é igualmente bom para a criança. Não é. Nós somos, assim como o violinista tem o violino, nós temos nosso corpo. Nós temos a nossa fala, nossa gestualidade, a mímica, a pantomima, a prosódia. Isso tudo ajuda a criança a ler e escrever mais proficientemente, a errar menos na acentuação e na escolha das unidades. Pode falar. Por isso da importância, resumindo, da ludicidade para as crianças pequenininhas. Então, a gente brinca, a gente faz teatro, aquilo que você falou, a música, o ritmo, eles aprendem muito assim. E outra coisa, a instrução cumulativa e sistemática, por causa dessas memórias. Então, batendo na mesma tecla, é impressionante isso, o que eles melhoram. Então, e tudo isso, vocês estão vendo
o professor Fernando encontra nas pesquisas. E antes de eu fazer essas pesquisas, não, agora que eu faço essas pesquisas é maravilhoso. O que eu vejo de dificuldade nas crianças, na avaliação, eu posso ajudar na intervenção, porque a gente encontrou o caminho. Então, isso é muito importante. Pesquisa é muito importante. Como você está falando, musicalização com dança, com ritmo, né? Psicomotricidade, é tudo junto, é Tudo, integração tudo, sensório-motora. tudo. Quando a criança, porque mapear o que você ouve é uma das coisas mais importantes para fazer o processamento temporal auditivo fino, que é tão importante para o disléxico, né? Então, e esse mapeamento é feito com base em ritmos, né, que ele tem que mapear, né, usando instrumento, usando percussão, né, e pode ser feito também com base na fala, né, exatamente. Então, assim, você tem o compasso, e dentro do compasso você tem o ritmo, tá, 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 e assim por dentro. Esse ritmo, a marcação do ritmo vai utilizar como no mapeamento das palavras, das sílabas das palavras e da tonicidade, né? Por isso que você escolhe palavras com rima, com métrica, né? Isso possibilita às crianças, né, processar, fazer esse processamento temporal fino e mapear visoespacialmente, né, a fala no tempo. Isso é maravilhoso. Você sabe que o cerebelo é o local, né, do cérebro, do encéfalo, em que há maior concentração de neurônios, né? E o cerebelo é especializado no mapeamento temporoespacial, né? Então, lesões cerebelares resultam em problemas claros, quase frequentemente, né? Resultam em problemas de processamento temporal, espacial, né? Então, assim, essas atividades de integração sensório-motora beneficiam a criança com distúrbio do sistema vestibular, com baixa integração sensorial, nos testes usados pelos fisioterapeutas, né, Ayers, por exemplo, né? Então, eles têm baixo equilíbrio, né? Eles têm, quando você faz a rotação, né, física dessas crianças, você nota a movimentação dos olhos, que é muito prolongada ou muito curta, né? E tudo isso é melhorado, é tratado por meio da psicomotricidade. E quando você concilia psicomotricidade e musicalização e método fônico, você pega essa criança e a mantém estimulada, pronta, né? Rígida, interessada, envolvida, fascinada, né? Porque você está engajando a circuitaria subcortical ligada ao afeto também, né? Musicalização é maravilhosa, né? Internece, agrada a criança, né? É uma ludicidade boa, né? Fernando, e assim, a última coisa, você acha que a nossa língua é fácil? A Então, a língua língua portuguesa? portuguesa é uma das línguas mais difíceis que existem, né? A língua portuguesa costumava ser muito mais transparente do ponto de vista grafo-fonêmico, fonografêmico do que é hoje, né? Os acordos ortográficos foram separando ortografia de fonologia. Então, você tem, por exemplo, a supressão dos diacríticos, dos acentos, a supressão dos diacríticos como trema, por exemplo, isso é uma tragédia. Eu pergunto para os meus colegas, como é que você chama aquela coisa, aquele acréscimo salário que você tem a cada 5 anos? A maior parte deles diz quinquênio, né? Está errado. Por quê? Como é que se pronuncia? Quinquênio, né? Mas como é que eu sei que é quinquênio? Eu vou ao Forvo, banco de pronúncias, ou eu consulto os dicionários antes que os gramáticos tivessem tido a oportunidade de cravar as suas garras na nossa língua. Com o acordo ortográfico, por exemplo, alterou a ortografia de 4% das palavras em Portugal. Tornou muito mais difícil do que já era.
Então, em Portugal, eles foram muito mais radicais do que no Brasil. Eles eliminaram as letras mudas, que indicavam os étimos, né? As letras etimológicas. Por exemplo, concepção, dizemos nós, ainda no Brasil, e eles dizem concessão. E, ora, concessão pode significar duas coisas. Concessão, o substantivo do verbo conceder, né? Ou pode significar concepção. Para nós, né, que não é uma letra muda, porque ele soa, né? Ele simplesmente não tem vogal, mas é uma consoante que soa muito bem, obrigado, da nossa língua. Então, indica que esta palavra se refere a conceber, e, portanto, é escrita com C cedilha, concepção. Né? A mesma coisa acontece, outra prova de como radicais eles foram, está em recessão, por exemplo. Né? Eles costumavam dizer recepção, assim como nós ainda dizemos e continuaremos a dizer recepção, mas eles dizem recessão. E recessão pode significar um problema na economia, em que é emitido mais dinheiro, né, do que e o dinheiro perde poder de compra, ao mesmo tempo a economia não sobe, ou seja, uma combinação de inflação com estagnação, né? Então, isso é uma recessão. Né? Ou recepção, que é onde o concierge de um hotel fica e recepciona você quando você vai se hospedar. Nós dizemos recepção, concepção, e eles eliminaram esses P's, né, etimológicos e dizem recessão, concessão. Ou seja, você tem agora mais palavras homófonas heterógrafas. E ao eliminar as letras etimológicas, você obscurece o parentesco semântico entre as letras. Reduz a probabilidade de que as pessoas usem a morfologia, o princípio semiográfico de leitura e escrita, quando ele é mais necessário. Por quê? Porque ao eliminar as letras etimológicas e deixar a pronúncia de recepção igual a recessão e de concepção igual a concessão, você está precisando que ele recorra ao semiográfico, porque você anulou, deu um tiro, separou fonologia de ortografia. Então, ele depende agora do princípio semiográfico, já que o fonográfico foi para o espaço. E é quando dá um problema, porque ele depende exclusivamente do contexto, que é o que o disléxico faz, porque ele não consegue decifrar corretamente. Ou seja, nós estamos, acordo ortográfico a acordo ortográfico, tornando o português mais opaco e aumentando a probabilidade de erros de leitura e de escrita. O risco, né? E eu documentei isso claramente no nosso mapeamento. O português se tornou muito mais difícil de ler e escrever do que era antes. Só que, olha que engraçado, o português sempre foi muito mais difícil para escrever do que para ler. O acordo ortográfico aumentou a dificuldade dos dois, escrita e leitura. Só que ele aumentou ainda mais a dificuldade de leitura do que de escrita. E isso aproximou o português do inglês daquele que o inglês e o francês têm pior, que é a opacidade. Porque cada idioma tem relação leitura e escrita, aquilo que nós chamamos de transparência e opacidade. Então, o inglês e o francês são altamente opacos, né? Ao passo que o italiano, o espanhol e o alemão são altamente transparentes. É o português intermediário. E quando você elimina os éticos, você torna as palavras não só mais opacas à relação leitura e escrita, como também mais superficiais, porque você elimina os resquícios etimológicos das palavras, reduzindo a probabilidade de que as pessoas façam leitura com base nos morfemas, identifiquem claramente os morfemas, que derivam dos étimos, das palavras originais que geraram os vocábulos da atualidade. Ou seja, você está tornando cada acordo ortográfico que vem torna o português aí mais opaco e mais superficial, mais raso. É como um rio sujo. O que nós queremos é o contrário, um rio profundo e límpido, ou seja, transparente ao mesmo tempo profundo. E assim, muito interessante isso que eu preciso falar agora. Só tem um caso em que o acordo ortográfico beneficiou. Olha que fascinante que aconteceu lá. O acordo ortográfico beneficiou a língua portuguesa num ponto. E ele foi na contramão da expectativa. Normalmente as pessoas ajustam a pronúncia à escrita, na é verdade. A escrita que manda a pronúncia, né? Então, assim, olha, eu gostaria de saber que subsídio você vai dar. E aí, o que diz o professor? Mas não pronuncia assim. Por quê? Porque não é subsídio, é
Então, não é subsídio, é subsídio, tá bom? Tá. Então, olha que legal. A escrita manda na pronúncia, pela regra ortográfica. Então, olha que legal. No passado, nós importamos do inglês a palavra aerossol, do inglês. E nós escrevemos como eles escreviam. Só que o inglês não tem os mesmos princípios que o português. Então, a gente escrevia A-E-O-R-O-S-O-L. E todo mundo pronunciava como aerosol. Por quê? Porque o S intervocálico soa como Z. E as pessoas estavam certas. E os gramáticos ficavam bravos e corrigiam as pessoas falando assim, não é aerosol, é aerossol. E quando sempre que eu via isso, eu falava assim, mas se não é, corrija a escrita. Ou seja, que a pronúncia mande na escrita. Porque enquanto você escrever aerosol com um S só, as pessoas vão pronunciar corretamente aerosol como aerosol, aerossol como aerosol. Então, mude a escrita. E eles fizeram isso. A única alegria que eu tive com a cor ortográfica foi que eles colocaram 2 S's, né, para respeitar as regras ortoépicas da língua portuguesa, ou seja, as regras de pronúncia das palavras escritas, né? Foi a única bola dentro que eu vi que eles deram. Não é possível errar tanto, né? Pelas leis das probabilidades, eles deveriam aceitar alguma coisa, eles aceitaram no aerosol. Agora, só um comentário muito interessante, né? Quando a gente corrige um aluno falando assim, não é subsídio, é subsídio, a gente está esquecendo de uma coisa muito importante, que ele pode nos perguntar, então, por obséquio, você pode me explicar por que a gente pronuncia obséquio? Ou seja, eu acabo de demonstrar claramente a verdade do que você tinha dito. A língua portuguesa é muito complexa. E quem quer que fale que alfabetizar é trivial, o importante é letramento e assim por diante, não sabe o que está falando. Alfabetizar é muito complexo, né? É uma ciência refinada. Se você deixar para a criança, se alfabetizar, ela não vai conseguir. A maior parte das crianças não vai conseguir, né? E quem fala assim, eu me alfabetizei sozinho, né? Essa pessoa não sabe quanto trabalho, ela é inconsciente de quanto trabalho pai, mãe, babá, professor, irmão, teve nos bastidores para dar a ela a impressão de que ela aprendeu sozinha. Mas, em verdade, tem muita estimulação aí nos bastidores, porque nós, professores, nós clínicos, sabemos que a gente quer que a criança brigue. A gente fica nos bastidores, para que ela ocupe o palco, ela ocupe a rival. Então, quando a criança acha que aprendeu sozinha, a gente deixa ela pensar assim. A gente só muda isso quando ela se torna professora. Porque nessa hora a gente deve dizer, você não nasceu e se criou sozinho, não. Você deu um trabalho doido para sua família. Então, assim, menos, né? Não vai achar que você se criou, se alfabetizou sozinho, porque você deu muito trabalho, você só não percebeu como as pessoas todas te ensinaram, né? Com carinho, com ternura, com discrição, por amor a você. Mas todo mundo precisa ser ensinado. Professor Fernando, infelizmente, acabamos. Oh, ok. Maravilhoso, maravilhosa a sua aula. A gente quer mais, mais e mais. Mas Maravilha. agradecemos muito, muito, muito todo esse conhecimento, todo esse carinho que você está tendo com a gente. E vamos nos ver Eu que outras agradeço. vezes. Parceria, a amizade estimulante, né? Que dá alegria, ternura, né? Enlevo, entusiasmo. A gente é irmão, a gente compartilha a mesma alegria com o trabalho que a gente faz, né? Damos graças a Deus por isso. Obrigado pela sua amizade, pela oportunidade de trabalhar na vida também. Tá, né? Muito Deus obrigada. abençoe os nossos pacientes, os nossos clínicos, né? Sim. Que nós tenhamos, que nós possamos ajudar essas pessoas maravilhosas, porque elas são importantes. Nós somos Estamos certos, né? ajudando, estamos ajudando. Graça de Deus. Isso faz a vida valer a pena. Dá vontade de levantar de manhã. Um Isso. beijo, Ângela. Um beijo, um abraço para todo mundo. Go red for dyslexia. Go red for dyslexia. Go all Yes. color for dyslexia. Yes. Bye-bye. Bye bye. Obrigada.
É que saudade.